Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a Bowie estilo Crocodilo Dundee. Essa aqui eu fiz em 1095. Vou dar um zoom nela aqui para você ver o tipo de fio que essa faca tem. Já a faca já que eu uso há muito tempo também. Olha o fio da danada. Se você der uma boa olhada aqui, você vai ver que ele é um fio bem consistente. Então, o aço 1095, ele, apesar de ele ter uma dureza alta, como ele é um aço praticamente puro, sem muitos elementos de liga, aqui tem um dentinho, não dá pra ver. Ele tem um elemento de liga bem baixo, elementos de liga bem baixo. Então você preserva basicamente aço e carbono, que é o essencial para você ter uma faca, vamos dizer assim, honesta. Aqui eu tenho uma feita pelo Andrade, já é um aço 5160. Eu vou dar um zoom aqui no fio dela, vai ficar claro até a diferença de fio que se forma. Então aqui, ó, um fio muito mais, vamos dizer assim, mais arredondadinho no sentido prático da palavra. É um aço 5160 que ele aguenta muito mais impacto, então ele não fica tão agudo, na minha opinião, quanto um 1095 bem calibrado. Aí mais um exemplo aqui de aço 1095. Essa é uma Fighter que eu utilizo muito. Também é outra faca que eu gosto muito. Pode reparar que as bowies que eu gosto de usar, todas elas são espiga oculta. A maneira certa, na minha opinião, de produzir uma faca Bowie, porque isso garante conforto de uso e questão de resistência. O pessoal tem muita paranoia sobre espiga oculta quebrar. Nunca aconteceu. São facas que eu testo mesmo, uso pesadamente e não tive problema com isso até hoje. Basta ter uma boa construção. Aqui ela recebeu esse. Aqui é uma camada de ácido que eu jogo para fazer esse efeito chuva nela. Mesma coisa. Você consegue perceber que o aço 1095 visualmente ele gera um fio mais agudo. Olha lá que coisa doida. Então é um tipo de aço que eu aprecio muito, mas como eu estava dizendo, é um aço difícil de trabalhar, ele não é um aço para iniciantes. Porém, tanto nessa quanto nessa, acredito que eu acertei o tratamento térmico, mas não da forma tão precisa quanto eu vejo hoje, sabe? Aqui é uma outra Bowie que eu utilizo muito também, que ela já é mais focada em resistência. Ela no aço 6150 como vanádio, que também dá um excelente fio bem agudo. Só que em comparação é um aço focado em resistência também. Você pode ver que o fio não fica tão agudo como no 1095. É um detalhe sutil que a gente só percebe ao longo do tempo produzindo as facas. É aqui uns exemplos a pares. Não são facas boas, mas carregam a gênese do estilo só pra gente figurar. Pega aqui uma Cold Steel SRK, que ela no aço SK5. Teoricamente é um 1095 com alguns elementos de liga, mesmo padrão, extremamente agudo. Inclusive dá pra ver, ó, tende a dar uns dentinhos no aço, normal. É a dureza do aço.
que acaba deixando ele um pouco vulnerável a isso. Mesma lógica. E aqui eu tenho uma faca estilo handle. Essa aqui já é em aço inox. É o 14C28 Sandvik. Olha lá o fio. Isso aqui é sujidade, não é risco. Mas olha lá. Então, o foco perdeu um pouquinho aqui. Fio agudo. Mas você vê que ele tende a ser um pouquinho mais, como se fosse serrilhado. Não é tão agudo e constante quanto do 1095. Então são detalhezinhos que eu acredito que quem colecione bastante, quem está em contato com o faca o tempo todo, começa a observar. Mas em geral, para o público leigo, eu desconfio que as pessoas nem percebam. Mas é uma informação aí a mais que soma no repertório do conhecimento sobre cutelaria, né?